Nós vamos começar aqui por olhar, pois afinal um novo secretário vai brevemente tomar funções. Intervalo tomará funções a partir de 2 de outubro para o mandato de 4 anos, isto é, 2024-2028, depois de 10 anos do seu antecessor, não é? Que foi nomeado secretário-geral da NATO em 2013, devia ter terminado o mandato em 2017, mas depois teve prorrogações constantes até agora. Mas antes de olharmos para os desafios do neo-designado secretário-geral da NATO, vamos tentar olhar para uma espécie de legado que Jens Stoltenberg terá deixado durante o seu consulado, não é? Ele assume a NATO em 2013, num contexto marcado quase a fechar e a chamar de Primaveras Árabes, mas com um conflito na Síria bastante intenso e também marcado pela presença ainda pelo chamado ISAF, né, que é a força militar da OTAN que operava no Afeganistão. No que toca ao alargamento da OTAN, Stoltenberg viu o alargamento para 4 estados da OTAN, novos estados-membros da OTAN, no caso, isto é, Montenegro, em 2017, Macedônia do Norte, em 2020, isto depois de ter Senado diferendo com a Grécia sobre a designação do nome de Macedônia, que é uma antiga conflitualidade identitária entre os gregos e os macedônios, e depois, em 2023, ingressou para a NATO a Finlândia e este ano ingressou para a NATO a Suécia, alargando esta aliança para lá dos 28 Estados-membros que tinham quando ele foi indicado secretário-geral da NATO. Ou seja, Stoltenberg deixa um legado bastante pesado para a NATO e também, naturalmente, durante o seu consulado, emergiu conflito entre a Rússia e a Ucrânia, mesmo se já em 2014, enquanto secretário-geral da NATO, também terá presenciado as revoluções na Praça Maidan, na Ucrânia. Agora, o que é que o atual secretário-geral da NATO poderá hereditar ou herdar? Poderá herdar uma NATO mais robusta, mais unida, mas com desafios bastante tremendos. Basta ver no relatório do secretário cessante as várias nuances que ele apresenta ali, como toca a questão, por exemplo, da deterrência e da defesa dos Estados-membros da OTAN e também da chamada competição estratégica internacional. Ele poderá, enfim, levar a cabo esses desafios já herdados do passado, do seu antecessor, mas também poderá, digamos, lidar com questões que têm a ver com a Ucrânia e também, eventualmente, com o alargamento da OTAN para outros Estados-membros, sobretudo, imaginemos no Cáucaso ou até em qualquer outro Estado ainda não membro da OTAN que faça parte da Ásia, ou seja, da Europa do Leste, não é? Também, enquanto secretário-geral da NATO, neo-designado, ele parte para este mandato bastante reforçado porque conseguiu consenso de todos os Estados-membros da organização, o que não teve o seu adversário, o presidente da Roménia, e esta tendo assim, intenção, esta tradição de apoiar os candidatos dos Países Baixos é também bastante notável. Basta ver que agora, com a designação dele, a Holanda ou Países Baixos passam a ser o Estado-membro da organização que mais secretários-gerais deu à organização, não é? O primeiro foi entre 1961 e 64, o segundo foi entre 1971 e 84, o terceiro foi entre 2003 e 2009 e agora o quarto secretário-geral da OTAN, que ele vai tomar o mandato entre 2024 e 2020. Ou seja, os Países Baixos são agora, como se diz na gíria, os papões da NATO, são eles quem governam a NATO por mais tempo, seguidos só pelos países, pelo Reino Unido. É uma NATO que ele vai herdar, como dissemos, bastante robusta e unida,
mas também marcada por um contexto de alterações das lideranças institucionais, comunitárias dos Estados-membros da organização. O Parlamento Europeu tem novos membros, eventualmente vai se indicar uma nova Presidente da Comissão Europeia, com a possibilidade de que von der Leyen possa ser reconduzida no seu cargo. Nos Estados Unidos haverá eleições em novembro deste ano, poderá ser confirmado o Presidente Joe Biden ou poderá ser confirmado o Presidente Donald Trump. E agora também temos o secretário-geral da OTAN. Se essas alterações, essas nomeações ou renovações de mandato significarem algo mais importante, poderá ser, eventualmente, a resolução do conflito com a Rússia, ou então essa alteração não vai dar um resultado palpável, porque vai manter o status quo. Isto pode significar que a alteração das lideranças dessas instituições não vai mudar os objetivos estratégicos já estabelecidos no seio quer do Parlamento Europeu ou da União Europeia, quer da própria NATO e também quer ao nível dos Estados Unidos. Mas é um resultado positivo para os Países Baixos e também mostra que dentro da Aliança Atlântica existem Estados e Estados, não é? Porque se esperava que desta vez a liderança caísse para um Estado não fundador, porque os Países Baixos são Estados, é um dos 12 Estados fundadores da OTAN. Se esperava que desta vez o secretário-geral da OTAN fosse um presidente da Roménia ou, eventualmente, um dos dirigentes dos países bálticos. Mas isso não aconteceu. Eventualmente poderão dirigir essa organização depois dele, mas o trend que se mantém aqui é que a NATO tem quase que uma escola de liderança já pré-estabelecida, e essa escola vem fundamentalmente dos países nórdicos europeus. Certo. E que posicionamento ou papel é que se espera, digamos, de Rutte, num momento, como já acabaste também aqui de fazer referência a isso, muito crítico para a própria segurança europeia e com situações como a guerra a assolar, por exemplo, a Ucrânia? Bem, não creio que haverá uma ruptura em relação ao mandato do seu antecessor. Poderá haver uma continuidade, até porque existem já linhas bem estabelecidas, existe a estratégia, a chamada doutrina da NATO, estabelecida em 2022 na Espanha. Ele apresentou um relatório em 2023, o relatório de 2023 apresentado este ano, que contém também várias quase linhas doutrinárias complementares da doutrina de Madrid sobre quais os desafios da OTAN, quer na competição internacional e na defesa dos Estados-membros, quer também na aproximação da própria OTAN, na sociedade civil, dos países europeus, e também a manutenção de vários canais de colaboração com outros Estados-membros que não são, aliás, com outros Estados do mundo que não são Estados-membros da OTAN, não é? Eventualmente ele irá manter isso, mas naturalmente, operando num contexto diferente e sendo ele uma pessoa em si mesma diferente do seu antecessor, poderá adaptar a sua ação com base nos desafios do momento, na atmosfera política que ele encontrar no seio dos países membros da organização. Eventualmente, se o presidente Donald Trump for reeleito, esperar que ele não use a linha dura quase de afastamento isolacionista, entre aspas, dos Estados Unidos em relação à OTAN, ou seja, poderá agir de forma a fazer com que todos esses desafios políticos, econômicos, geopolíticos internacionais não obstaculem, não é, o seu operado enquanto secretário da OTAN e também os objetivos estratégicos que a OTAN já tem estabelecido desde a sua fundação e também as roupagens que vai fazendo ao longo do tempo, né? Será um secretário de continuidade, até porque o contexto que ele herda é um contexto de conflitualidade com a Rússia, que é estabelecido como o seu principal fonte de instabilidade europeia, e ele poderá fazer com que os Estados-membros possam agir de consequência. Eventualmente,
apelando que os outros Estados-membros da organização que ainda não atingiram a meta de 2% do PIB para o setor da defesa possam conseguir este desiderato. A começar mesmo até pelos Países Baixos, porque os Países Baixos, apesar de ele ter estado aí 14 anos como primeiro-ministro, ainda também não conseguiram atingir os 2% do PIB para o setor da defesa e segurança enquanto Estado-membro da NATO. Eventualmente poderá empurrar os outros Estados a conseguirem os 2% para que, até para evitar diatribas com o presidente Trump, porque ele, numa das declarações que ele fez, disse claramente que não defenderia os Estados, que os Estados Unidos não defenderiam os Estados da NATO que não correspondem, não cumprem com esta meta de 2% do PIB para o setor da defesa e segurança enquanto Estados-membros da OTAN. Ou seja, poderá ser este quase que intermediário entre as aspirações geopolíticas e até quase unilateralista dos Estados Unidos, enquanto principal Estado patrocinador da OTAN, e também o sentimento de insegurança em relação aos Estados-membros da OTAN aqui na Europa, visto que o conflito com a Rússia está no espaço europeu e a espaços metros de muitos dos Estados-membros da Organização Atlântica.